Olá pessoal, vamos aqui para a 7ª aula do curso de C e nessa aula a gente vai falar sobre o comando switch case, que nada mais é, a gente vai dar uma determinada variável e a gente vai querer estudar qual é o valor dessa variável. E dependendo desse valor, por exemplo, se ela for 1, vai executar um bloco de código, se ela for 2, vai executar outro bloco de código e assim sucessivamente, né? Então dessa forma. Mas antes, eu queria falar para vocês aqui uma coisa que a gente ainda não viu, que é como no terminal, na hora que a gente roda o nosso programa, como que a gente faz para aparecer as acentuações de maneira correta, o C cedilha, por exemplo, né? Então vamos ver isso antes da gente ver aqui o comando switch case. Então, para a gente colocar dessa forma correta, né, a acentuação na hora lá no terminal, a gente deve incluir um pacote, né, com esse nosso comando, hashtag include, né? E aqui, entre esses sinais de maior ou menor, né, a gente coloca o locale.h. Então aqui a gente vai estar chamando esse pacote locale, né? E aqui no nosso main a gente vai dar o seguinte comando. A gente dá o comando set locale. Aqui dentro do parênteses a gente coloca lc all, dessa forma. E vírgula escreve português aqui dentro, dessa forma, né? Então português. Então, fazendo isso, agora as acentuações, quando você compilar o seu programa, vão estar corretas lá no terminal, né, no CMD. Então, vamos agora passar para o caso switch case. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, como eu já expliquei, né, a gente vai ter essa variável, a gente quer analisar os valores dessa variável e cada valor que ela tiver, a gente vai atrelar a um determinado bloco de código. Então, por exemplo, vamos definir aqui uma variável inteira, né? Então, dando o comando aqui int, chamada dia, que está recebendo o valor 3. Então, esse dia recebeu o valor 3. Aí, o que esse comando switch case vai fazer é o seguinte, olha. Ele vai falar switch, aí você abre parênteses, coloca a sua variável. Então, ele vai analisar essa variável dia e vai analisar os casos aqui entre chaves, né? Então, caso 1, case 1, 2 pontos. Execute esse bloco de código. Então, basicamente, está dizendo caso dia tiver o valor 1, valor atrelado 1, printa domingo e break. Esse comando break, ele vai sair, né? Ele vai evitar com que esse código continue para cá. Então, fazendo esse break, ele sai desse switch aqui, desse switch case, e retorna, né, esse print, esse domingo. Né? Caso seja 2, seguindo essa mesma ideia, printa segunda-feira, break. Caso seja 3, printa terça-feira, break. E default, aqui esse default é default, então se nenhum desses casos aqui em cima forem válidos, né, não for nem 1, nem 2, nem 3, ele vai printar dia inválido. Né? Então é basicamente isso que esse código está fazendo aqui. E relembrando, né, esse print, o comando do print aqui em C é printf, como a gente já viu nas aulas anteriores, se vocês não viram, recomendo vocês a verem. E esse comando /n está pulando uma linha. Então, você está escrevendo domingo aqui e pulando uma linha. Da mesma forma, aqui embaixo. Né? Escreve e pula a linha. Então, vamos ver o que vai acontecer. O que a gente espera se o nosso dia é 3, ele vai cair, nesse caso, 3. Então, ele vai printar terça-feira para a gente. Então, vamos colocar para compilar e rodar. E a gente vê que justamente ele printou aqui para a gente terça-feira. E note que agora a gente está com C cedilha normal aqui. Justamente por causa desse comando set locale que a gente colocou ali no nosso código. Agora, vamos ver o que aconteceria se a gente tirasse esses breaks daqui. Vamos tirar o break, no caso. Vamos ver um outro exemplo aqui, que vai ser o seguinte. Que a gente vai agora trocar esse dia para 1 e vamos tirar o break aqui, do caso 1. Então, a gente vai esperar que seja domingo, mas sem o break. O que vai acontecer? Né? Então, se a gente está sem o break aqui, o que ele fez foi, ele printou domingo, não viu o break, continuou. Então, printou segunda-feira. Então, ele passou para o próximo caso e entrou no próximo caso, porque não tinha o break. Então, basicamente, quando a gente não tem o break aqui, ele vai continuar entrando em todos os próximos casos. Por exemplo, se a gente tirasse o break daqui de segunda-feira, ele vai entrar também na terça. Né? Então, quando a gente faz aqui, ele entrou também na terça. Né? Então, tome cuidado para, se você quiser realmente parar, já analisar, você colocar o break aqui. Então, vamos passar para um novo código, né? Eu vou comentar esse código aqui. E o comando para comentar vocês já sabem. A gente já viu na aula anterior, que é S/***. E vamos colocar um próximo código. Agora, nesse código, a gente vai ter o seguinte, nesse exemplo, né? Então, com esse switch case, a gente pode determinar o mesmo bloco de código
para vários casos iguais, vários casos diferentes, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, aqui no nosso exemplo, a gente tem caso letra seja A, caso letra seja E, I, O e U, printa vogal. Então, dessa forma aqui, a gente consegue pegar diferentes casos e atrelar um mesmo bloco de código. Então, vamos ver o que a gente está fazendo aqui. A gente está definindo uma variável chamada letra, do tipo char, ou seja, um caractere apenas, e ele vai ser um A, né? Então, dessa forma, ele é A. Aí eu vou colocar aqui um printf. A letra é A. Então, no nosso caso, ele vai printar essa variável A. Novamente, se você não viu as aulas anteriores, recomendo vocês a verem que eu ensino como que a gente usa esse printf, né? Então, a gente printa essa variável aqui, letra, e a gente vai analisar. Olha, analise. Se letra for A, E, I, O e U, printa vogal. E break. E pare. E por default, se não for nenhuma dessas daqui, printa consoante ou símbolo. Então vamos ver como que fica esse código, né? Então ele vai vir aqui e printou a letra A é vogal. Então justamente que a gente começou com A. Agora se eu coloco aqui, por exemplo, F, né? E coloco aqui para rodar, a gente vai ter a letra F é consoante ou símbolo. Então, dessa forma aqui, né, com esse exemplo, a gente vê que a gente pode atrelar o mesmo bloco de código a diferentes casos, né? E vamos para mais um exemplo, né? Esse nosso último exemplo aqui, que vai ser o seguinte. Então, nesse exemplo, a gente vai pedir para o usuário dois valores, né? E a gente vai dar o resultado da soma, da diferença e da multiplicação. Isso seria um bom exercício para vocês, mas eu vou mostrar aqui, né? Então vamos lá. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar, né, claro, esse comando switchCase. Então vamos lá. Aqui eu estou definindo um caractere chamado operação, que é a operação que eu vou pedir para o usuário. Você quer somar, diminuir, multiplicar, né? E estou definindo duas variáveis inteiras, chamada A e B. Aqui eu vou começar pedindo, né, um número para o usuário. Então printf, digite o primeiro número. E aqui para a gente pegar, como a gente já viu, a gente utiliza o comando scanf para pegar do teclado, né? O usuário vai digitar e ele vai atrelar então esse primeiro número à variável A. E da mesma forma aqui, para o segundo número, vai atrelar a variável B. E aí, então, eu vou pedir a operação para o usuário. Então, digite a operação que você quer. Tem a opção de mais, menos e multiplicação. Aí eu peço aqui o scanf, né, dessa forma, e atrelo a essa variável operação. Então, esse mais, menos e multiplicação, vou atrelar essa variável operação. E aqui é importante a gente dar esse espaço aqui, né? Às vezes é importante dar esse espaço para a gente limpar esse buffer do teclado. Que é basicamente, às vezes, o teclado, ali no teclado, ele fica com alguma memória anterior e ele pode acabar printando alguma coisa estranha, né? Dar algum erro. E então a gente pode dar esse espaço aqui para limpar essa memória, né? Então tudo bem, isso é só um detalhe. Aí eu vou printar resultado dessa forma daqui, pulando linha no início e no final, e vou analisar os casos, né? Então vamos lá, switch operação, então vou analisar a operação que o usuário passou e vou ver, olha, caso seja um mais, né? Esse char mais, ele vai fazer o quê? Ele vai printar, então, dessa forma. Então ele vai printar, olha, A mais B igual a soma de A com B, né? Então, se vocês não viram novamente as aulas anteriores, recomendo vocês a verem, que eu não vou explicar isso aqui com detalhe, porque a gente já viu isso nas aulas anteriores. Então ele está printando isso daqui e dando break. Se for menos, ele vai printar então novamente A menos B e o valor dessa diferença. E da mesma forma, a multiplicação vai mostrar aqui para gente A vezes B e o valor dessa multiplicação. E por default, se não entrar em nenhum desses casos, vai dar um erro, né? Operador não reconhecido. Então ele vai mostrar esse operador. Então vamos ver aqui como que está funcionando o nosso código. Então digite o primeiro número. Então o primeiro número eu vou colocar 10. O segundo número eu vou colocar 11. E eu vou querer soma. Então ele vai mostrar para a gente que 10 mais 11 é 21. Então dessa forma a gente consegue utilizar o switch case, né? E era isso que eu tinha para apresentar hoje.